a mão e adore o Rei. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem cura que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo pior, pois a palavra Deus é cura, é escudo para os que nele creem. Creia, Deus está entrando com um grande milagre na tua vida. Vem Espírito Santo. Isso não é obra de homens. E o Senhor nos deu o direito de sermos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo de todas as bênçãos espirituais. A tua palavra fala que se o povo que se chama pelo teu nome se humilhar e orar, o Senhor virá dos altos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. E como o Senhor entrou triunfal em Jerusalém, entra. Que o teu poder se manifeste. Seja um tempo de sinais, prodígios e poderes miraculosos. E aonde colocarmos a planta dos nossos pés, que nós tenhamos vitórias e conquistas. A cada passo que você der aqui, o Senhor vai inaugurar um novo tempo na tua vida. Enche da tua glória. O Brasil te pertence. O céu está se abrindo, uma geração está se levantando, o tempo chegou, o despertar sobrenatural já começou. Prepare-se para o evento que mudará a sua vida. Tel Hayashi trazendo uma palavra profética. Será que alguém escutou o que Deus está dizendo para a igreja do Brasil? Porque nós, como cristãos, acreditamos que o mundo espiritual é mais real do que o físico. Jonathan Stockstill, direto dos Estados Unidos, para liberar um novo tempo sobre nós. We are incredible because we're made in the image of God. We're God's finest creation. Nívia Soares, liderando momentos de adoração sobrenatural. Incendiando corações com o poder da palavra, Camila Barros. Mas tem dias que ele me traz como profeta, e essa tarde é tarde de concerto, e glória a Deus por isso, porque o Senhor só faz isso com aqueles a quem Ele ama. Avivamento, fogo do Espírito Santo, você está pronto?
Atenção, promoção especial para caravanas. 30% de desconto para grupos, mas por tempo limitado. Monte sua caravana. Não fique de fora daquilo que Deus vai fazer no maior evento da paz. Paz Conference 2025. O despertar sobrenatural, de 19 a 20 de junho, em São Paulo. Garanta sua vaga agora. Acesse pazconference.com. Programa Viva Brasil, dias melhores virão. Você está na CDN TV, aqui na Loas TV e CDN TV para mais de 160 canais, CDN TV canal 192 e TV Estilo canal 19 da SulTV para 197 países. Eu sou seu irmão em Cristo Jesus, Pastor Roberto Teixeira. Deus te abençoe. Nosso tema de hoje é Missão Oikos. O que é Oikos? Baseado em Atos capítulo 16, versículo 31. Oikos, no grego, significa casa. Oikos, no grego, significa casa, família. Não é? Então, nós estamos com uma série na nossa igreja Pastor de São Vicente, falando sobre a missão Oikos, conquistando a nossa família. Então, a palavra casa, em português, tem origem no latim, que significa cabana. Mas no grego, o conceito de casa é frequentemente associado à palavra oikos, que pode significar habitação, lar, propriedade e mesmo família. Oikos, esse termo é muito mais abrangente que simplesmente a ideia de casa. Em português, ele engloba a ideia de lar, família, propriedade e até mesmo a unidade econômica. Então, nós queremos... Atos 16, 31 diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e toda a tua casa. Deus está entrando com salvação. Na minha casa, na tua família, em nome de Jesus, vamos profetizar a salvação para toda a família, declarando a bênção de Deus em nome de Jesus. Então nós vamos colocar o nosso tema de hoje, Missão Oikos, Atos 16, 31. Amém? Vamos colocar aqui nossas redes sociais. Você quer saber, Pastor Roberto Teixeira, como é que eu faço para levar o Pastor Roberto Teixeira para cantar, pregar na sua igreja? Está passando aí a legenda com o nosso telefone para você, um tema e com o nosso telefone. O telefone é 011 95410 9677. Eu, Pastor Roberto Teixeira, Pastor Carlos Max, cover, ele é cover do Matos Nascimento, o J. Hudson, cover do J. Neto, Jorge Rodrigues, Juliana Rodrigues, né? E agora a gente vai ter também a Manuele Brito também, que é cover da Maria Marçal, e mais pessoas, pastor Wellington, feed e banda. Então vamos ter muita gente adorando a Deus juntamente conosco. Vamos adorar a Deus e declarar a bênção de Deus sobre a família. A minha família é uma bênção. Família não é uma instituição falida. Família é uma bênção de Deus. Oikos, missão Oikos, significa resgatar. Oikos, casa. Oikos, família. Né? Então nós vamos orar pela nossa família e falar o quanto Deus tem poder de abençoar a vida deles. Se você quiser nos seguir nas nossas redes sociais, está passando aí. Siga aqui nas redes sociais da Loas TV, né? E siga também as nossas redes sociais Valmir MD e programa Aviva Brasil. Isso a produção está mais rápida. Né? Nós colocamos aí, está colocando para você. E nós estamos nas nossas redes sociais. Hoje são mais de 13 milhões de visualização no YouTube. E temos também mais de 71 mil inscritos no YouTube, no nosso canal do YouTube. E no Instagram hoje já estamos com 19.100, mais 19 mil seguidores. Nos siga lá, @programa Aviva Brasil Oficial. @programa Aviva Brasil Oficial. Dá para pôr tela cheia? Vamos colocar? Tela cheia para você aí, nosso Instagram. Siga lá, @programa Viva Brasil Oficial. Pastor Roberto Teixeira canta a voz da verdade. Somos mais de 19 mil seguidores. Obrigado por você estar nos seguindo. E no YouTube temos mais de 13 milhões de visualizações e mais de 73 mil inscritos. Pastor Roberto Teixeira canta a voz da verdade. Obrigado, produção. Então, nós estamos com esse projeto aqui falando sobre missão Oikos, falando sobre família, que família
é uma bênção de Deus. Então agora nós vamos começar a falar, pastor Roberto Teixeira, você faz parte de qual igreja? Nós vamos falar sobre a Paz Church São Vicente, os dias de culto de celebração de domingo. Nós vamos colocar aí, produção, pode pôr para você, nós vamos colocar para você, falando isso, pode colocar até tela cheia. Tela cheia para você, Paz Church São Vicente, uma igreja para a cidade. Pastor Stanley, mandando um abraço para o pastor Stanley Costa, nosso pastor, pastora Daniela Costa. Cultos de celebração, domingo, 9h30 da manhã, 17h30 e 19h30. Domingo, 9h30 da manhã, 17h30 e 19h30. Pastor Stanley Costa e pastora Daniela Costa. Avenida Antônio Emerec, Avenida Antônio Emerec, 1042, em São Vicente. Paz Church São Vicente, uma igreja para a cidade. Nossos cultos de celebração, domingo, 9h30 da manhã, 17h30 e 19h30. Esse aí é para você saber os nossos cultos de celebração. Agora vamos falar sobre Life Group. O que é Life Group? O Life Group é culto nos lares. Nós fazemos vários cultos nos lares e nos reunimos para orar um com o outro, conversar. Pode pôr até a tela cheia aí, professor. Motivos para participar de um Life Group. Eu quero participar de um culto do Life Group. Se for em São Paulo, nós indicamos você para a Paz Church São Paulo, nossa lá. Temos já 7.000 membros lá. 011 954 10 9677. E se você estiver no litoral, aí nós temos a Paz Church São Vicente, em Santos. Com Life Group nós temos em Santos, São Vicente, Praia Grande. E eu, pastor Roberto Teixeira, dirijo um Life Group em Mongaguá. Então 011 954 10 9677, para ter onde tem um culto no lar mais perto da sua casa. Em São Paulo temos mais de 330 cultos e no litoral nós temos bastante cultos também nos lares. Paz Church Life Group, muito bem. Voltando aqui, vamos falar também agora sobre Paz Pray. O que é o Paz Pray? O Paz Pray, todos os dias, nós da Paz Church São Vicente, dá para pôr tela cheia? Tela cheia para você aí, ó. Paz Pray todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã e 22 horas, de segunda a sexta. De segunda a sexta, é uma benção orar. Quando nós temos orado lá, mandando um abraço para o pastor Durval, que cuida do Paz Pray, e para todos os irmãos que fazem parte lá, dirige esse trabalho. Paz Church São Vicente, uma igreja para a cidade. Paz Pray todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 6 e 22 horas. Muito bem, nós estamos aqui declarando a bênção de Deus sobre a sua vida e falando sobre esse tema de hoje. Nosso tema de hoje, do programa de hoje, Missão Oikos, que é o quê? Falando sobre família, sobre a bênção de Deus, que o Senhor vai abençoar a tua família, declarando a bênção de Deus em nome de Jesus. E a produção vai preparar aí para você. Nós vamos falar também sobre, encontro com o empreendedor. Nós tivemos um agora, recente, né? Ontem tivemos um encontro com o empreendedor, foi uma benção na Paz Church de São Vicente, e hoje nós vamos passar um vídeo falando e fazendo uma chamada para que você no próximo Café com o Empreendedor, ou Encontro com o Empreendedor, você venha participar. Esse Encontro com o Empreendedor, ele fala sobre orar pelos empresários e empreendedores para que eles tenham uma visão diária de Deus e venha prosperar nos seus negócios. Vamos ver, voltamos já já.
O céu está se abrindo. Uma geração está se levantando. O tempo chegou. O despertar sobrenatural já começou. Prepare-se para o evento que mudará a sua vida. Tel Hayashi trazendo uma palavra profética. Será que alguém escutou o que Deus está dizendo para a igreja do Brasil? Porque nós, como cristãos, acreditamos que o mundo espiritual é mais real do que o físico. Jonathan Stockstill, direto dos Estados Unidos, para liberar um novo tempo sobre nós. We are incredible because we're made in the image of God. We're God's finest creation. Nívia Soares, liderando momentos de adoração sobrenatural. Incendiando corações com o poder da palavra, Camila Barros. Mas tem dias que ele me traz como profeta. E essa tarde é tarde de concerto. E glória a Deus por isso. Porque o Senhor só faz isso com aqueles a quem Ele ama. Avivamento, fogo do Espírito Santo. Você está pronto? Atenção, promoção especial para caravanas. 30% de desconto para grupos, mas por tempo limitado. Monte sua caravana. Não fique de fora daquilo que Deus vai fazer no maior evento da paz. Paz Conference 2025. O despertar sobrenatural. De 19 a 20 de junho, em São Paulo. Garanta sua vaga agora. Acesse pazconference.com. Programa Aviva Brasil, dias melhores virão. Você está na Luz TV, CDN TV, mais de 160 canais e também TV Estilo, canal 19 da Sul TV para 197 países. Nós passamos um vídeo para você falando sobre Paz Conference. O que é o Paz Conference? Dia 19 e 20 de junho, no Vibra São Paulo, cabe 5.000 pessoas, é um trabalho da nossa igreja Paz Church de São Paulo, com pessoas do Brasil, do mundo inteiro. Pessoas aqui de Paz Church São Vicente também vão participar. Dá para pôr tela cheia aí, produção? Dia 19, dia 20 de junho, Paz Conference, www.pazconference.com. Venha participar de um grande evento. Pastor Eibiruber e toda a equipe lá vai ser uma bênção. Vai ter Nívia Soares, Camila Barros, muita gente boa louvando e engrandecendo ao Senhor. Paz Conference. Nós já colocamos para você aí, pode voltar aqui, produção. Então nós queremos declarar a bênção de Deus. Está aí Paz Conference, dia 19 e 20. Faça a sua inscrição. Já é um lugar muito grande, cabe mais de 5.000 pessoas lá em São Paulo, Paz Conference. E você pode ir lá adorar a Deus juntamente conosco da Paz Church São Paulo, lá nesse evento, na Vibra São Paulo. É um lugar muito lindo para você ir adorar a Deus conosco no Paz Conference 2025. E vamos ouvir louvor agora. Pastor Roberto Teixeira cantando Voz da Verdade. O escudo, Deus é o meu escudo e a minha fortaleza. E Ele perfeitamente desembaraça todos os meus caminhos. Vamos ouvir Pastor Roberto Teixeira cantando Voz da Verdade. O escudo, voltamos já já. Programa Viva Brasil, dias melhores virão. Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Cantinho, já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às
Programa Viva Brasil, dias melhores virão. Você está na Luz TV, CDN TV, mais de 160 canais de TV estilo canal 19 da Sul TV para 197 países. Nosso tema de hoje, Missão Oikos. Oikos é uma palavra que vem do grego, significa casa, família, baseado em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. O nosso testemunho é o que vai atrair as pessoas até Jesus. Então a nossa maior pregação não é o que cantamos nem o que pregamos, é aquilo que vivemos, o nosso testemunho. Então a gente vai falar de Jesus, o quanto Deus ama essas pessoas e como elas são preciosas para Deus. E no final você vai ter uma mensagem sobre a salvação da sua família. Com o pastor Eibiruber no final desse programa, vai ser uma bênção a salvação da sua família. Deus vai entrar com salvação nesse projeto. Missão Oikos é resgatar almas, ganhar almas para o reino de Deus. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E vamos falar também agora sobre Faculdade Aviva Brasil. Dá para pôr tela cheia aí, produção? Já está? www.Faculdade Aviva Brasil. Faculdade Aviva Brasil, nós temos curso de bacharel em teologia, básico, médio, bacharel em teologia, capelania, são 10 tipos de curso de capelania, liderança e gestão e liderança, e obreiro aprovado, juiz de paz. Nós temos vários cursos lá, você pode entrar. Tá, o telefone é 011 954 10 9677, 011 954 10 9677. Nós temos uma equipe lá em São Paulo e temos uma equipe no litoral para fazer presencial ou à distância. Faculdade Aviva Brasil. Vamos então declarar a bênção de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. E que o Senhor venha te abençoar de uma forma poderosa, em nome de Jesus. E você que está ouvindo, se ouvir a mensagem, você tomou uma decisão por Jesus, ou reconciliou com Deus, queremos te ajudar nessa nova vida. Se você também precisa de oração e quer participar, nós queremos te convidar e orar por você. Entre aí no nosso aplicativo da Paz Church São Vicente. Nós estamos falando sobre Missão Oikos, Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Vamos ouvir então a bênção Mateus Riso, que é a bênção de Deus sobre 1000 famílias, sobre toda a sua família, sobre toda a minha geração e a tua geração está abençoada. Missão Oikos. Oikos significa casa, família. Voltamos já já, programa Viva Brasil, dias melhores virão. Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda tua graça e te dê paz. O Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda tua graça e te dê paz.
filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Levante a mão e adore o Rei. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a
Espírito Santo. Isso não é obra de homens. E o Senhor nos deu o direito de sermos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo de todas as bênçãos espirituais. A tua palavra fala, e se o povo que se chama pelo teu nome se humilhar e orar, o Senhor virá dos altos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. E como o Senhor entrou triunfal em Jerusalém, entra. Que o teu poder se manifeste, seja um tempo de sinais, prodígios e poderes miraculosos. E aonde colocarmos a planta dos nossos pés, que nós tenhamos vitórias e conquistas. A cada passo que você der aqui, o Senhor vai inaugurar um novo tempo na tua vida. Enche da tua glória. O Brasil te pertence. Programa Viva Brasil, dias melhores virão. Você está na Luz TV, CNN TV, mais de 160 canais, e TV Estilo, canal 19 da Sul TV para 197 países. Marcha para Jesus 2025, mais de 3 milhões de pessoas adorando a Jesus e declarando que São Paulo é do Senhor Jesus, que o Brasil é do Senhor Jesus. Vamos estar fazendo a cobertura. Eu estive cantando na Marcha para Jesus em São Paulo, foi um grande, num trio elétrico, você sente um mover de Deus ali especial. Eu estive entrevistando a Bispa Sônia Hernandes, nós estivemos lá com o apóstolo Estevão Hernandes também. Dia 19 de junho, declare, povo de Deus, São Paulo é do Senhor Jesus, o Brasil é do Senhor Jesus. Nós declaramos Marcha para Jesus 2025, 19 de junho. Nós estamos sempre passando vídeo para você aí. Marcha para Jesus na Praia Grande, dia 4 de outubro, pastor Adriano Fabrício. E Marcha para Jesus em Itanhaém, dia 12 de julho, pastor Erivan Inácio também esteve aqui com a gente. Foi uma benção, o pastor Adriano esteve com a gente. Em breve vamos anunciar também a Marcha para Jesus em Mongaguá. Nós estamos falando do nosso tema de hoje, Missão Oikos. Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e toda a tua casa. Mas agora nós vamos falar também sobre mais um patrocinador do programa Viva Brasil, Divinal Moda Gospel. O que é a Divinal Moda Gospel? Pode pôr tela cheia, produção? Tudo que você precisa, www.divinalmodagospel.com.br, ternos, camisas, sapatos, gravatas, anel, envelopes para campanha, tudo em 3 vezes, sem juros, terno, se você veste o melhor possível, você acha os melhores preços em 3 vezes, sem juros, na Divinal Moda Gospel, 011 954 10 9677, pode voltar para mim aqui. Olha, você, eu, pastor Roberto Teixeira, visto Divinal Moda Gospel, então você também quer se vestir bem com o melhor preço, num melhor lugar. Divinal Moda Gospel está em São Vicente, mas nós enviamos para o Brasil inteiro. Ligue agora, 011 954 10 9677, mandando um abraço, pastor Cristiano Oliveira e pastora Valdirene Oliveira. Vamos ver o vídeo deles, uma participação deles aqui no programa Viva Brasil. Voltamos já já. Programa Viva Brasil, dias melhores virão. Parte do Viva Brasil, e eu, pastor Roberto Teixeira, faço parte da Divinal Moda Gospel. Vamos falar agora um pouquinho da Divinal Moda Gospel, que foi um canal de Deus para a minha vida. Você vê esse terno azul bonito, slim. Foi abençoado através da Divina Moda Gospel. Eu estou vestindo roupa, a camiseta, a camisa social, gravata, até os sapatênis, irmão, é chique nos últimos. E eles abençoaram, a Bíblia diz que quem abençoa o servo de Deus vai atrair a bênção de Deus na vida deles. Pastor, vamos falar, ele é seu da pastor Cristiano Oliveira vai falar um pouquinho o que é a Divinal Moda Gospel, o que ela tem para abençoar o povo de Deus. A Divinal Moda Gospel, ela é uma estratégia que Deus nos deu, né, para estarmos trabalhando dentro do contexto cristão, né? Nós
somos pastores, a nossa vida gira em torno da igreja, gira em torno diante do povo de Deus, e Deus nos deu essa estratégia, né? Nós trabalhamos ali com ternos, camisas, gravatas, sapatos, sapatênis, toda a moda gospel masculina e também feminina, com todo o vestuário completo, vestidos, blusinhas, saias, sapatilhas, além de também trabalharmos com bíblias, livros teológicos, tá? E também materiais, artigos evangélicos para as igrejas, do tipo materiais de Santa Ceia, campanha, camisas estampadas, ou seja, há uma ampla gama, né, de produtos, e nós estamos muito felizes por estarmos fazendo essa parceria, né? Agora nós somos também a Viva Brasil, né? Compomos aí o hall de pregadores, né? E a Viva Brasil também é Divinal Moda Gospel. Verdade, ó, nós vamos ter, olha a tela, que bonito. E nós vamos falar também que dia 29, agora, 29 de março, nós vamos estar sábado, vamos estar em Budas Artes. A Divinal Moda Gospel vai estar lá para abençoar o povo de Deus, se você quiser ternos, tudo vai estar lá. E nós vamos estar lá glorificando a Deus, cantores cantando, e também com a roupa para o povo de Deus se vestir bem, porque para a casa de Deus a gente quer ser. Olha esse terno slim, ó. Fiquei até mais bonito, ó, chique nos últimos. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Amém. E nós estamos fazendo junto aqui, fazendo a obra de Deus. Então, Divinal Moda Gospel, ternos slim, camisas, sapatos, sapatênis, gravata, anel, envelopes, campanha, muita coisa em São Vicente, mas eles vão estar em vários lugares, em São Paulo, eles vão estar em vários lugares. Sempre que a gente vier aqui na capital, vamos nas igrejas, pregar a palavra e levar a roupa, vestir o povo de Deus, para o povo de Deus ficar mais bonito. E você pode pagar em 3 vezes sem juros. Divinal Moda Gospel, e você toda hora, tudo a ver. Pastor Cristiano Oliveira, fala um pouquinho mais da Divinal. Nós recebemos essa oportunidade, estamos oferecendo também para os irmãos. Nós costumamos dizer, não é pretensão, mas é algo que Deus colocou no nosso coração, que qualquer coisa dentro do contexto cristão nós trazemos. Mesmo que a gente não tiver ali de imediato, nós vamos buscar, nós temos parcerias com várias igrejas, inclusive, um exemplo, os nossos folhetos, eles são grátis para as igrejas, então a gente ajuda muito a obra missionária, fornecendo material, né, para que eles possam ali evangelizar, né, e esse é um dos exemplos que a gente tem de parceria para a glória de Deus. Muito bem. Voltando aqui, produção, nós também queremos falar sobre Instituto, agora Instituto Pastora Valdirene Oliveira, também é a Viva Brasil. Nós também somos Instituto Pastora Valdirene Oliveira. Vamos falar um pouquinho também, eles estão cuidando, fazendo um trabalho com 130 crianças. Amor não é palavras bonitas. Amor é atitude. Pastora, fala um pouquinho desse trabalho que você já faz há 9 anos, né? Fala um pouquinho desse trabalho, Instituto Pastora Valdirene Oliveira, cuidando das crianças. Esse Instituto Pastora Valdirene tem como tema sobreviver, é sobre isso, né? Sobreviver. Nós já fazemos esse trabalho já há 9 anos aproximadamente, cuidamos de 130 crianças, porque é o meu alcance, né? Inclusive, a gente tem uma parceria de vender empadinha para estar ajudando. Eu vendo empada em tudo quanto é lugar para estar ajudando, porque a gente não tem ajuda governamental, né? E a gente auxilia as crianças, né? Durante o ano. Tem crianças, pastor, que elas estão ainda na lista, porque não dá para colocar mais. Assim que ela nasce, até os 12 anos. Depois ela sai da listagem para entrar outras crianças que estão na lista de reserva. Qual é o trabalho que vocês fazem com essas crianças? É alimentação? Nós damos alimentação, datas comemorativas, a gente abençoa elas, a gente acompanha na escola, acompanha a família, acompanha a mãe. Tem mães que estão na depressão, a gente vai lá dar o auxílio também, não só para as crianças, mas sim a família, né? Então a gente faz esse trabalho acompanhando ela ao longo do seu crescimento. Muito bem, produção. Então é por isso que nós estamos hoje aqui falando sobre
Pais curados, filhos saudáveis. Está vendo? O seu tema tem tudo a ver com o tema que você já está vivendo o âmago, a essência dessa palavra. Hoje nós vamos ter uma mensagem do pastor Josué Gonçalves, que ele pregou lá na nossa igreja na Paz Church. Hoje, nesse programa, você vai ser abençoado, porque família não é uma instituição falida. Família, pastor Cristiano Oliveira, é uma bênção de Deus. Fale sobre família. Sim, dentro ainda do projeto do Instituto Pastora Valdirene, nós temos ali, né, é um tripé, são 3 projetos que são unidos, um para ajudar as crianças, especificamente para cuidar das crianças, o outro para ajudar, dar o amparo para as mães, né? Porque tem muitas mães que são mães solo, não tem recursos, então a gente está montando ali o que nós chamamos de salão experimental, aonde vai promover para essa mãe uma oportunidade dela aprender, fazer uma manicure, fazer ali um curso de beleza, tudo isso para que ela tenha renda, que ela produza renda para trazer para sua casa. Né? E também nós, dentro desse projeto, que ainda não aconteceu, nós estamos buscando recursos, que é a Casa de Maquir, que é uma casa de passagem para retirar ali pessoas em estado de vulnerabilidade, né, em estado de rua, né, dar ali o primeiro atendimento e fazer a conexão com as suas famílias, né, com o seu lar, levar novamente aquela pessoa que muitas das vezes até de outro estado, né, já não tem mais contato com a família, e a gente dá o primeiro atendimento e depois enviá-lo para a sua terra natal. Muito importante, Deus abençoe vocês. Nós vamos estar aqui todo o programa falando desse projeto, porque eu disse, vou dizer novamente, amor não é palavra bonita, amor é atitude, né? Então a gente vai aprender a amar as pessoas do jeito que elas são e não do jeito que a gente quer que ela seja. Nós temos que aprender a ajudar pessoas, ajudar a criança, porque o futuro do Brasil são as crianças, não é? Amanhã, eu falo porque quando eu fui criança, eu com 11 anos de idade tinha tentado suicídio 3 vezes com 11 anos de idade. Você vê de coisas diferentes, mas como a falta de estrutura na família tem matado famílias. Levante a mão e adore o Rei! Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem cura que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo pior, pois a palavra Deus é cura, é escudo para os que nele creem. Creia, Deus está entrando com um grande milagre na tua vida. Programa Viva Brasil, dias melhores virão. Você está na Los TV, CDN TV, mais de 160 canais, TV estilo canal 19 da Sou TV para 197 países. E nós queremos falar agora também sobre, mais uma vez, Paz Church São Vicente, uma igreja para a cidade. Nosso culto de celebração domingo 9h30 da manhã, 17h30, 19h30. Mandando um abraço para o pastor Stanley Costa e pastora Daniela Costa. Vamos ver o vídeo do Paz News. Voltamos já já. Programa Viva Brasil, dias melhores virão. E aí, Paz Church, tudo bem? Vamos para a nossa agenda semanal.
Antes de mais nada, eu queria convidar vocês a participarem do Pass Prayer. Nós temos de segunda a sexta, às 6 horas da manhã e às 22. Ela acontece numa reunião online no aplicativo Zoom. Tá tudo lá no nosso site. E você que arrecadou com sua célula o Quilo do Amor, traga nesse domingo para você abençoar o Amor em Ação, um dos nossos ministérios. E amanhã mesmo nós temos o nosso C2B. Nessa primeira edição, que é a primeira vez na Baixada Santista, nós contamos com o nosso amigo pastor e empresário Roberto. Eu sou o pastor Roberto, estou aqui em São Paulo. Quero te convidar a você estar com a gente nesta noite, que vai ser algo incrível. Vindo com conteúdo muito incrível para você que é empresário e cristão e quer levar Cristo para os seus negócios. Então não perca dia 28 às 19h45. Eu encontro você lá. E agora fique ligado a tudo que vem por aí. Ontem nós vivemos o último culto Diffem antes do nosso retiro. Se eu fosse você, eu não perderia por nada. Faça sua inscrição rápido, são poucas vagas, mas vai ser um tempo tremendo na presença do Senhor. Atenção homens, no dia 10/5 nós temos nossa reunião Pass for Men. E eu fiquei até sabendo que vai ter uma feijoada. Mas primeiro você precisa fazer sua inscrição, é de suma importância. Não fique de fora. E dia 17/5 nós temos nosso treinamento Expresso 1. Inscreva-se no site. E em junho nós teremos a nossa conferência da família. Aguarde para mais informações. Olá, queridos! As inscrições para a nova turma da Escola Profética Ruach já estão abertas. Essa é uma oportunidade imperdível para você se aprofundar na palavra e viver tudo aquilo que o Espírito Santo tem reservado para você. A formação é 100% online, com mentorias ao vivo e exercícios práticos para você fluir profeticamente. Para garantir a sua vaga, acesse agora o link que está aparecendo na tela ou escaneie o QR Code. Não deixe para depois, as vagas são limitadas. Te espero lá. Caramba, bastante coisa, né? Se você não anotou alguma coisa, confere lá no nosso site ou no nosso Instagram. Vai estar aparecendo toda a nossa agenda por lá. E agora eu te desejo um bom culto. E não se esqueça nunca, nós somos a Pass Church, uma igreja para essa cidade. Programa Viva Brasil, dias melhores virão. Você está na Los TV, CDN TV, mais de 160 canais e TV Estilo, canal 19 da Sul TV para 197 países. Nosso tema de hoje, missão, oikos. O que é oikos? Vem do grego, casa, família. Atos 16:31 diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Nós queremos profetizar que Deus tem um plano na tua vida, que você é muito importante para Deus, que Deus tem uma grande obra na tua vida. E vamos continuar agora falando sobre mais um patrocinador, Te Garante. O professor vai colocar, pode pôr tela cheia. Te Garante, aluga, compra, vende, tempo é dinheiro e Te Garante faz você economizar os dois. Oferecemos imóveis com preço justo em uma busca mais rápida para você. Te Garante, aluga, compra, vende 011 954 10 9677. Te Garante Imóveis. Nós queremos também declarar que Deus te abençoe, que você venha ser abençoado por Deus. Nós vamos falar agora também
Nós estamos aqui nesse projeto falando hoje do tema Missão Oikos, Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Vamos falar sobre... Pode botar ela cheia, produção? Shalom, manutenção em geral. Você que precisa de pedreiro, pintor, eletricista, encanador, para a parte da limpeza, tudo que você precisar para a obra, nós temos mais de 20 pessoas. A Shalom Manutenção em São Paulo, mandando um abraço para o Jaziel, tem mais uma equipe lá, uma equipe aqui na Baixada, em Mongaguá, Praia Grande, aqui na região. Você que precisa, 011 954 10, Shalom Manutenção em geral, 011 954 10 9677. E vamos falar agora também sobre Louvorzão Aviva Brasil. O que é o Louvorzão Aviva Brasil? Manda um abraço, pastor Gabriel Lima. Nós estamos fazendo em vários lugares, no encontro. Pode pôr tela cheia. Louvorzão Aviva Brasil 2025, tivemos agora um lá recente em São Paulo, foi uma benção, mandando um abraço ao presidente do evento, pastor Gabriel Lima, eu, pastor Roberto Teixeira, canta a voz da verdade, toda a equipe tivemos lá em São Paulo. Se você quiser levar o Louvorzão Aviva Brasil para a sua igreja, na sua cidade, 011 954 10 9677 e as nossas programações, @programa Aviva Brasil Oficial, em nome de Jesus. E já vamos falar também Vamos falar de federação, mandando um abraço, pastor Samuel, da tela cheia já? Tela cheia para você aí, mandando um abraço, pastor Samuel Bezerra, presidente da Federação Pastoral Mais Brasil, são mais de 700 igrejas filiadas. Você quer fazer parte também, ligue agora, 011 954 10 9677, Federação Pastoral Mais Brasil, contato 011 954 10 9677 e o nosso Instagram, @programa Viva Brasil Oficial. Nós então queremos declarar a bênção de Deus sobre a tua vida. No nosso tema de hoje, Missão Oikos, falando sobre a palavra Oikos, vem do grego, significa família. Atos 16, 31 diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa, você e toda a sua família. Então que você seja abençoado por Deus, seja tocado pelo Senhor, em nome de Jesus. Vamos ouvir agora um louvor para terminar o nosso programa de hoje. Já vamos ouvir uma mensagem do pastor Eibiruber sobre a salvação da sua família. É muito importante e vamos continuar esse tema, Missão Oikos, Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E agora vamos ouvir J. Hudson, cover do J. Neto, cantando Pensando Bem. Pense bem, Deus te ama e Ele tem uma grande obra na tua vida. Até o próximo programa, Aviva Brasil. Deus te abençoe. Ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Não me deixe, não me deixe sozinho. Por favor, não me deixe. A minha alma chora, grita e implora, não me deixes, Senhor. Estou contigo, ora não temas, te encorajas, vai em frente. É a presença que eu anelo, tão somente. Não há barreiras que não possas ultrapassar. Mas se estou fraco, ó, me escondas em tuas asas bem seguro.
curas e agasalha no teu manto de ternuras. Ó, me transportas como um vento. Essa vida com Jesus realmente é super maravilhosa. Eu vou te falar uma coisa. Deus quer salvar a sua família toda. Amém? Eu creio que esse mês, que nós estamos iniciando essa série, esse mês agora, tá certo? Hoje, e nós vamos encerrar a série no último domingo e segunda-feira desse mês. Então, fique conosco esse mês todo, ouvindo a palavra, colocando em prática esses princípios. Eu creio que nós vamos ver sua família tão abençoada. E mesmo que ela já seja super abençoada, todos estão servindo ao Senhor, ela vai ser mais abençoada ainda, porque eu e você vamos aprofundar em muitos princípios maravilhosos, transformadores. Você acredita nisso? Em nome de Jesus? Aleluia. Então, o tema da nossa série é Eu e Minha Casa. Eu e Minha Casa. Isso o tema dessa mensagem especificamente é: existe uma promessa para a salvação da sua família? Então é uma pergunta, né? Existe uma promessa para a salvação da sua família? E a resposta é não. Não existe uma promessa, existem muitas promessas. Ficou assustado aí por um pouco, né? E nós vamos aprofundar não somente nessas promessas, nós vamos aprofundar em princípios da Bíblia também. Porque você vai ver que as promessas trabalham juntamente com princípios para ver toda a família salva. E é interessante porque surgem muitas perguntas automaticamente, né? A pessoa fala assim: sim, mas se a palavra de Deus, por exemplo, em Atos 16, 31, onde ele diz, eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Então, talvez alguém aqui, ou no Auditório 2, ou no culto online, você que está assistindo pela internet, no YouTube, talvez você esteja pensando assim: sim, mas eu conheço pessoas que eram de famílias cristãs e elas morreram sem Jesus. E aí? Né? E sobre isso? E outra coisa, nesse versículo aí, a pessoa não tem que entregar a vida para Jesus, ela mesma, ou se um da família crê, então, mesmo que os outros não entregar a vida para Jesus, já são automaticamente salvos? É isso que esse versículo está dizendo? Então, essas perguntas e muitas outras nós vamos responder aqui durante essa mensagem, tá certo? Agora, vamos começar com essa pergunta aqui: podemos crer em Deus pela salvação da nossa família? E eu vou aprofundar no texto mais cheio de controvérsias, né, que é lá em Atos capítulo 16. Deixa eu dar um pouco o fundo histórico desse capítulo. O que acontece é que o apóstolo Paulo e Silas estavam plantando muitas igrejas, mas era só na Ásia, eles não haviam plantado nenhuma igreja na Europa ainda. E eles estavam no que é chamado Ásia Menor, hoje é chamado de Turquia, né? O país de Turquia, que é lá onde eles estavam plantando muitas igrejas. E o apóstolo Paulo realmente estava pensando em ir para uma certa cidade, quando ele sentiu no espírito: não é para ir para lá. O que eu devo fazer então? E à noite ele teve um sonho. E na noite um homem europeu, um macedônio, estava dizendo para ele: vem para cá, vem para cá. Então ele sentiu que aquilo era Deus falando para ele que ele devia ir para Macedônia para pregar o evangelho. Agora, Macedônia era na Europa, era no norte da Grécia. Então, Paulo e Silas saíram da Ásia, foram para a Europa, e a primeira cidade onde eles foram plantar a igreja na Europa foi na cidade de Filipos, numa das cidades da Macedônia. Filipos era uma cidade pequena, mas muito rica. Ela era uma colônia romana, e a estratégia de Paulo era o seguinte: ele ia para a sinagoga dos judeus
e pregava a palavra, porque o judeu já tinha uma certa base nas Sagradas Escrituras. E ele falava, olha, o Messias veio, que é Jesus, que morreu e ressuscitou, e aí muitos judeus convertiam, e às vezes os prosélitos. Quem eram os prosélitos? Eram os gentios, ou seja, os não-judeus, que haviam convertido ao judaísmo, eram pessoas tementes a Deus, que também congregavam nessas sinagogas. Então, assim que ele começava. E aí, através desses judeus convertidos e dos gentios prosélitos convertidos, eles alcançavam mais e mais gentios e outras pessoas não judias daquela região. E aí eles foram plantando igrejas assim. Só que em Filipos não tinha uma sinagoga dos judeus. A razão que não tinha uma sinagoga dos judeus, tudo indica, é porque não tinha judeus suficientes para ter uma sinagoga, porque tinha um princípio que tinha que ter, para poder construir uma sinagoga, os judeus tinham que ter pelo menos 10 homens judeus naquela cidade. Então, aparentemente, não tinham 10 homens judeus naquela cidade, mas tinham alguns judeus e alguns prosélitos, e eles reuniam à beira de um riacho que ficava fora da cidade. Por que na beira de um riacho? Porque quando não tinha sinagoga, eles reuniam à beira de um riacho, porque lá então tinha água para fazer todas as cerimoniais de lavagem e purificação que os judeus tinham. Muito bem, então Paulo e Silas chegam em Filipos e vão para o lugar de adoração, onde os judeus reuniam. Não era uma sinagoga, mas era um lugar lá à beira do riacho. E lá eles encontraram várias mulheres. E eles começaram, então, a pregar o evangelho para aquelas mulheres. E uma delas, uma vendedora de púrpura. Agora, a púrpura era um tecido muito caro daquela época e tingido. Ele tinha o seu valor, o peso daquele tecido tinha o mesmo valor, daquele mesmo peso em ouro. Era muito, muito caro. E tudo indica que essa mulher era até de muitas posses, porque ela, depois de converter, ela convidou Paulo e Silas para ficar na casa dela, com a família dela. E naquela época não era todo mundo que tinha casa grande, só as pessoas que tinham um pouco mais de condições. As outras pessoas normalmente moravam em casas muito pequeninhas. Veja bem uma coisa interessante, essa mulher entrega a vida para Jesus, a família dela toda entrega a vida para Jesus, são batizados. Paulo e Silas vão morar com elas para continuar evangelizando e começando a igreja lá em Filipos. E eles então normalmente iam para aquele local de reuniões. Só que na ida para o local das reuniões, de manhã, já vinha atrás deles uma jovem, que na realidade estava possessa com um espírito maligno, um espírito de adivinhação. E ela vinha gritando e ela vinha dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, estão proclamando o caminho da salvação. Uau, ela estava falando a verdade, mas ninguém quer ter propaganda através de um diabo, de um demônio. Então, depois de vários dias, Paulo não aguentou mais e ele finalmente falou em alta voz, sai dela, seu demônio, em nome de Jesus. E ela foi liberta. Graças a Deus, agora ela podia falar normal, ela estava totalmente liberta. Só que causou-se um problema, porque ela era uma escrava de uns homens que estavam explorando aquele espírito maligno de adivinhação, porque as pessoas vinham e pagavam muito dinheiro para ela fazer as adivinhações, e eles então ganhavam muito dinheiro em cima dela. E agora que ela estava liberta, ela estava feliz, mas os donos dela estavam com muita raiva, porque perderam uma grande fonte de lucro, e eles ficaram muito irados, pegaram Paulo e Silas e acusaram um monte de coisas falsas, e estão espalhando uma religião errada, aquela coisa toda. Mandaram as autoridades romanas realmente castigá-los com açoites. E olha, os castigos dos açoites romanos eram muito cruel. E aí jogaram ele na masmorra, lá na cadeia. E na pior parte da cadeia, tudo indica, onde ficavam os ratos, as fezes humanas, muito mau cheiro, e as costas dele estavam em carne moída, porque os açoites eram horríveis. E ainda por cima disso prenderam as mãos e os pés em troncos, com cadeado. Só que isso deve ter sido ainda
no começo do dia. Então, Paulo e Silas ainda tiveram muito tempo para evangelizar os outros prisioneiros lá, os outros que estavam na cadeia. E acontece que eles, claro, não podiam dormir com tanta dor, com tudo que estava acontecendo, as mãos e os pés presos nos troncos. E olha o que a Bíblia diz em Atos 16, continuando no versículo 25. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Eu fiquei impressionado. Pensa bem, né? Se você está fazendo a vontade de Deus e de repente você corre isso aqui, né? Imagina você ser totalmente, suas costas em carne moídas, açoitado, você sendo acusado falsamente, você sendo preso, né? E interessante que eles não falaram assim: poxa, nós erramos a vontade de Deus, porque Deus não quer isso para ninguém, então por que Deus está deixando isso acontecer com a gente? Eles sabiam que não era Deus, eles não acusaram a Deus daquilo. Eles sabiam que a Bíblia ensina, princípios que a Bíblia ensina, que os piedosos serão sim perseguidos, que quando você começa a seguir a Deus, você está indo na contramão da malignidade que existe no mundo. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Você começa a seguir a Deus e fazer o que é certo, você vai atiçar os demônios, as obras malignas para vir contra você. O próprio Jesus disse: no mundo tereis tribulações, mas o próprio Jesus também disse: mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, eles, sabendo que eles não tinham errado, eles sabendo que Deus não estava querendo todo aquilo para eles, mas eles também sabendo que é através da fé, é através da alegria, através da oração que a gente supera todas as tribulações, eles ficaram orando e cantando. E a Bíblia fala que era à meia-noite, por volta da meia-noite. Eu acho que isso é muito simbólico e forte, porque isso mostra que pode ser no seu momento mais escuro, né? Meia-noite, simbolicamente, é o momento mais escuro, mais difícil. Mas você deve ficar cantando, celebrando, orando. E foi o que eles estavam fazendo. E na medida que estavam fazendo isso, a Bíblia fala que os outros prisioneiros também estavam escutando. E de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Olha só, todos os cadeados quebraram, todo mundo estava solto. O carcereiro, né, como um bom carcereiro, como todo bom vigia, estava dormindo. Então, a Bíblia fala que o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se. Por quê? Porque naquela época era o seguinte: se um prisioneiro fugisse, o carcereiro ia ser executado pelo governo. E muitas vezes, antes disso, até humilhado, maltratado. Ele pensou: eu vou poupar a minha família de passar tudo o que ela vai passar, me vendo sendo humilhado, maltratado. E tem mais, eu vou acabar com isso logo, já que eu vou ser executado, já vou me matar agora. Ele puxou a espada para se suicidar, porque quando ele viu as portas, né, os portões da cadeia toda aberta, ele tinha certeza que todos os prisioneiros haviam fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então nenhum prisioneiro fugiu. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Agora, existem várias teorias entre os estudiosos de por que ele fez essa pergunta. Tá? Uma teoria é o seguinte: que ele, ainda por alguma razão, mesmo sabendo que nenhum prisioneiro havia fugido, mas pelo fato das portas todas terem se aberto, que ele ainda ia ser punido pelo governo romano. Essa teoria aí, eu falo com muito carinho,
não tem cabimento, porque nenhum prisioneiro tinha fugido, ele não ia ser punido, não. Outras pessoas pensam que talvez ele estava falando, que devo fazer para ser salvo? Porque ele viu em Paulo e Silas homens totalmente diferentes, né? Ele com certeza deve ter ouvido falar da menina que foi liberta do demônio, e aí o trovão e tudo. Ele pensou, esses caras são grandes mágicos ou grandes deuses, e aí ele, o que eu devo fazer para ser salvo? Mas essa teoria, apesar que talvez tenha uma certa razão, eu acho que ainda não é a melhor. Eu creio que a melhor interpretação desse texto é o seguinte: Paulo e Silas tiveram o dia todo. Você tem que lembrar que isso é já meia-noite. Já é meia-noite. Eles tiveram o dia todo, pelo menos a noite toda. Eles já estavam pregando muito. Eles já estavam falando muito de Jesus. Eles já estavam ouvindo muito essa conversa lá. E eles sabiam que eles eram homens de Deus. E eu não duvido que o coração deles já estava começando a amolecer, ouvindo o Evangelho. Aí, né, o Paulo e Silas estão cantando, orando lá. Foi até o bongo que deu um sono, né, nele. Ele acabou dormindo. Quando ele acorda com um terremoto e vê tudo aberto, aí ele vai se suicidar. E Paulo, não, está todo mundo aqui. Aí ele se toca. Realmente, são homens de Deus. O que eles estão falando deve ser a verdade. E aí ele quer salvação, ele quer a salvação de verdade, ele quer poder ir para o céu, ele quer poder ser salvo, ele quer poder ter a vida eterna, ele quer ter o perdão dos pecados. E ele pergunta, senhores, que devo fazer para que seja salvo? E aí vem o clássico versículo 31. Eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Agora, já respondendo uma daquelas perguntas, a salvação, sim, ela é individual. Cada pessoa individualmente, para poder ser salvo, ela tem que arrepender dos seus pecados, entregar a vida para Jesus, nascer de novo. A Bíblia deixa isso bem claro, quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Deus não tem netos, só porque papai e mamãe estão seguindo Jesus, não é automaticamente que eu estou salvo. Não, Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Agora, outra prova disso é que olha os próximos 3 versículos. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Então eles pregaram não para o carcereiro somente, mas agora pregaram para a casa dele, para as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Uau, que lindo, né? Então, voltando para o nosso versículo, eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Agora veja bem esse versículo, fala a verdade. Esse versículo não promete a salvação para toda a família, se um estiver crendo. Não promete isso? Sim, mas vamos ver os argumentos que são usados, escuta bem, para tentar mostrar que o versículo não aplica para nós. Ou outros teólogos que têm dito que o versículo não promete o que obviamente parece que promete. Tá certo? Vamos ver esses argumentos equivocados. Primeiro, é essa que eu já falei, mas eu vou, não agora, mas depois aprofundar nesse argumento aqui. A salvação é individual. Portanto, o versículo, obviamente, não quer dizer o que disse. Se a salvação for individual, então eu não posso só crer e automaticamente minha família toda vai ser salva. Então, esse versículo parece que diz que minha família toda vai ser salva se eu creio, mas obviamente não está dizendo isso. Isso é o primeiro argumento equivocado contra o que esse versículo está ensinando. Daqui um pouco eu vou aprofundar
e responder melhor esse argumento. Vamos agora para o segundo argumento equivocado. Esse versículo não se aplica para nós, porque não se pode extrair uma doutrina bíblica de uma narrativa, ou seja, não se pode extrair uma doutrina de uma narrativa bíblica. Então o argumento é o seguinte: quando tem uma narrativa bíblica, você não pode extrair de lá uma doutrina. Agora, os que argumentam isso são muito sinceros e muitas vezes são bons teólogos, mas um pouco equivocados. Vou explicar. É verdade que muitas vezes numa narrativa bíblica você não pode extrair uma doutrina, só porque a Bíblia conta uma história, você não pode extrair uma doutrina daquela história, necessariamente para todo mundo. Deixa eu explicar. Por exemplo, vocês que conhecem o Velho Testamento, a história de Naamã, lembra o Naamã, o leproso, o general da Síria, que ele foi lá e o profeta Eliseu deu uma palavra específica para ele: vai mergulhar no Rio Jordão 7 vezes que você vai ser curado da sua lepra. A lepra era uma doença de pele que naquela época era incurável. Ela corroía partes do corpo até a pessoa morrer. E o que aconteceu? Ele foi lá, mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e foi curado. Então nós não podemos extrair uma doutrina. Agora a doutrina é o seguinte: todo mundo que mergulhar no Jordão 7 vezes é curado de qualquer doença de pele. Né? Se fosse verdade isso, era só fretar um monte de avião, todo mundo que tem doença de pele vai lá para Israel e mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Obviamente que não dá, porque aquilo foi uma palavra específica que um profeta de Deus deu para aquele homem, especificamente para aquela ocasião. Tá certo? Mas, para dizer que eu não posso extrair uma doutrina de uma narrativa bíblica, é um equívoco muito grande. Por quê? Porque, veja bem, eu deixo até dizer isso, né? É um grande erro dizer que você não pode extrair uma doutrina de uma narrativa bíblica. Veja esse exemplo de uma outra narrativa bíblica. Atos capítulo 3, versículos 11, 12 e 19. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, que homem era esse? Ele acabara de um homem aleijado de nascença que foi curado. Todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, ele aproveitou para pregar. Dirigiu-se ao povo dizendo, e ele pregou muitas coisas, e ele também, entre essas coisas que ele pregou àquele povo, ele disse: portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Então, essa narrativa é bem semelhante. Era um povo que não era salvo, que agora estavam tudo impactados pelo milagre, precisando de ser salvo, e Pedro falou especificamente para aquele povo como ser salvo. Era uma narrativa. Mas não vai dizer para mim que nós não podemos, sim, extrair uma doutrina bíblica. Qualquer um que arrepender dos seus pecados e se converter, é verdade, é uma doutrina bíblica, sim, seus pecados serão cancelados. Então, para dizer que você não pode extrair nenhuma doutrina de nenhuma narrativa, é um equívoco hermenêutico muito grande. Agora, isso leva a outro argumento equivocado, que é o seguinte: esse outro argumento equivocado diz o seguinte: essa foi uma palavra profética específica para o carcereiro, que o apóstolo Paulo e o Silas deram para ele. Olha, se você, isso aqui não aplica para os outros, só você, se você crer aí sim, no seu caso, você e sua família vão ser salvos. Isso é um argumento muito furado, porque a hermenêutica é a ciência de interpretação das Escrituras. Ela exige que a lógica da sequência da conversa seja muito óbvia. Isso aí não é, muito pelo contrário, é óbvio que não foi uma palavra profética, direcionada somente para aquele caso, como se fosse uma palavra profética específica. Muito pelo contrário, Paulo está simplesmente respondendo uma pergunta que o carcereiro fez. O carcereiro: eu quero saber como ser salvo. Como ser salvo?
Então, hermeneuticamente, seria um equívoco tentar impor no texto esse pretexto que essa foi uma palavra profética. Paulo só respondeu uma pergunta. Veja bem, assim como Pedro também, em uma outra ocasião, respondeu uma pergunta. Olha essa pergunta que Pedro responde em outra narrativa da Bíblia. Olha só. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Meu irmão, Paulo só respondeu uma pergunta, não estava dando uma palavra profética específica para ele. Não, aquele homem perguntou: eu quero saber como ser salvo. Paulo disse: crê no Senhor Jesus e você será salvo, você e sua casa. Então isso é óbvio, realmente uma resposta para qualquer um que quer ser salvo. Para qualquer um que quer ser salvo, assim como essa outra narrativa que eu acabei de ler do apóstolo Pedro, também é uma resposta para qualquer um que quer ser salvo. Pedro responde: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. A realidade, irmãos, é que a Bíblia deve interpretar a própria Bíblia. E o que a Bíblia ensina? A Bíblia diz o seguinte em Romanos 12, 11: pois Deus trata todos com igualdade. Uau, Deus não seria legal. Um cara pode crer no Senhor Jesus e aplicar fé para a família dele toda possa ser salva, mas você não pode. Não, Deus trata todos com igualdade. Todos, essas promessas são para todos. Agora, aqui que está o problema. Não, primeiro eu prometi que eu ia voltar para aquele outro argumento equivocado. O primeiro, vamos só aprofundar nele. A salvação, olha esse argumento, a salvação é individual. Portanto, o versículo, obviamente, não quer dizer o que diz. Tá? Porque o que o versículo diz? Ele fala: se você crê no Senhor Jesus, não é só você que vai ser salvo, a sua casa também. Então, eles dizem: mas a salvação não é individual? Então, por ela ser individual, obviamente o versículo não está dizendo o que está dizendo. E eu respondo assim: é verdade que a salvação é individual, mas também é verdade que o versículo está dizendo o que ele está dizendo. Tá? E como assim? E agora que nós temos que entender. Tá? E Deus me deu uma frase que eu fiz questão de digitar aqui no meu iPad e também de colocar na tela, porque eu acredito demais nesse princípio teológico profundo da Bíblia. E na medida que a gente vai aprofundando na palavra, é importante você entender isso. Muitas vezes erramos por simplificar demasiadamente princípios bíblicos que são verdadeiros, mas que correm paralelos e mostram as várias facetas do plano de Deus. Então são vários princípios bíblicos que correm paralelos. Então existe um princípio: salvação é individual. Sim, é individual. Porém, um princípio que, se você cooperar com Deus e tiver a fé, sua família toda vai ser salva. Se os dois são verdadeiros, obviamente, é bem fácil, não tem que ser um cientista nuclear para entender o seguinte: que eu crendo e cooperando com Deus, então, já que é salvação individual, minha família vai individualmente, cada um, entregar a vida para Jesus. Agora, veja bem, vamos ver alguns desses princípios que correm em paralelo na palavra de Deus, tá? Número 1, o desejo de Deus sempre foi a salvação eterna da família, tá? Isso aqui é muito forte. Por exemplo, olha, Gênesis 12, 3. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Veja bem aqui, isso aqui foi uma promessa que Deus deu para Abraão. Quando ele falou para Abraão: Abraão, em você todas as famílias da terra serão abençoadas. Por quê? Porque quem foi o descendente de Abraão? Jesus. Jesus foi descendente de Abraão. Então, por causa de Jesus, agora todas as famílias da terra podem ser abençoadas. Todas as famílias da terra são benditas. Agora, se elas vão aproveitar dessas bênçãos ou não,
Isso cabe a elas decidirem, porque Deus não vai forçar a sua bênção sobre todos. Mas o que Deus está falando é que Ele providenciou a bênção para toda unidade familiar. Eu até procurei isso no hebraico, porque essa palavra família é família mesmo. Então, Deus quer a bênção é para a família inteira. Deus quer a bênção para a coletividade da sua família. Agora, segundo o princípio bíblico, Deus espera que nós sejamos proativos na criação dos nossos filhos no caminho do Senhor. Deus espera isso de nós. O Abraão, que havia recebido tantas promessas sobre a sua família, olha o que Deus fala para Abraão em Gênesis 18: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi, agora olha só, porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele prometeu. Meu Deus, olha o que Deus está falando. Eu te prometi muita coisa, Abraão. Eu prometi que sua família toda vai ser salva, vai ser abençoada. Mas, para que essas promessas venham sobre você, Abraão, você tem que cooperar comigo. Você tem que criar seus filhos do jeito certo. Você tem que ensinar seus filhos. Você tem que ordenar os seus filhos e a sua casa, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Deus havia prometido muitas bênçãos sobre os descendentes de Abraão, porém ele deixou claro que Abraão deveria cooperar com Deus para que as promessas fossem realizadas. Em outras palavras, você não pode se esquivar da sua responsabilidade de criar corretamente a sua família. Agora, é bem provável que alguém, ao ouvir tudo isso que eu acabei de dizer, fala assim: ai, esse aqui é o meu problema, pastor Eibe. Eu pisei muito na bola. Então eu quero te dar boas-vindas ao clube, porque eu pisei também muito na bola. Olha que não era para eu ter feito. Eu fui criado numa família tão cheia de Jesus. Desde pequeno eu conheci os princípios da palavra, mas quando eu olho para trás agora, eu vejo cada erro que eu fiz em não criar meus filhos mais corretamente. Eu cometi vários erros sérios, né? Eu vou te falar um deles aqui, rápido, vou já confessar aqui, porque faz bem para a alma confessar os pecados. É o seguinte, por exemplo, quando meus filhos foram crescendo, eu sempre fui pastor de grandes igrejas, e eu queria muito envolver meus filhos no ministério, mas eu pensei, não, isso vai parecer que eu estou favorecendo a minha família, eu estou promovendo a minha família, e isso não é legal para os filhos dos outros meus copastores, que eu não vou poder colocar todos os filhos de todo mundo aqui em cima, e também não é legal para a igreja, meus filhos vão ter que pagar o preço como qualquer um para chegar lá, e tal. Eu sempre pensei que isso era o certo, até que eu estava sendo bem justo em fazer isso. Aí a Daphne Kirk vem aqui nesse púlpito aqui, não faz tanto tempo atrás, e me mostrou como eu fui tão errado. Porque ela pregando aqui com seu filho Andrew, falou: olha, quando Deus te dá um ministério, Ele não deu só para você, é para a sua família. O ministério não é só seu, é da sua família. Então o certo de cada pai e cada mãe é envolver os filhos no ministério. Envolvê-los desde pequeno. Ministério deles também não é só seu, não. Deixa de ser egoísta, papai, deixa de ser egoísta, mamãe. Ai meu Deus, como eu errei. Aí que eu fui ver. A minha filha Priscila, vocês conhecem, é super intensa, envolvida nas coisas de Deus. Meus filhos, David e Daniel, todos os dois já entregaram a vida para Jesus, todos os dois estão seguindo Jesus, estão congregando fielmente, todos os dois tiram tempo sozinho com Deus, nenhum dos dois estão envolvido em pecado, estão seguindo Jesus, estão tirando o tempo com Deus. O David até formou em teologia, agora vai fazer mestrado, mas todos dois, eu queria ver eles mais intensos, apaixonados assim pela obra. E eu vejo, por que não são? O culpado é aqui, ó, esse que vos fala. Porque eu não envolvi eles mais na obra, como eu deveria ter envolvido. Eu pisei na bola, entendeu? Agora,
Escuta bem. Por isso que esse terceiro princípio é muito importante. Viu, papai? Viu, mamãe? Viu todos aqui? Esse terceiro princípio é muito importante. Se houver arrependimento genuíno, Deus perdoa e ainda pode reverter a situação. Então, faça o que eu fiz. Eu arrependi profundamente. Eu lembro que eu procurei meus filhos. Eu pedi perdão a Deus e eu procurei meus filhos. Eu falei, eu peço perdão, porque eu não sabia desse princípio bíblico. E eu peço perdão que eu não envolvi vocês mais, porque o ministério não é meu, não é da sua mãe, é nosso. Então, me perdoe. Eu já comecei a fazer o quê? Porque o mesmo conselho que eu dou para você. Olha aqui, peça perdão a Deus e a sua família. Segunda coisa, receba o perdão e não aceite a condenação. Deixa eu falar uma coisa para você, o diabo quer ficar te condenando, viu, papai e mamãe? Não aceita não, isso é do maligno, essa condenação. Isso é o que o diabo quer. O diabo quer ficar te condenando. Deixa eu te falar uma coisa, você não vai encontrar no planeta Terra uma família que fez tudo perfeito. Nem um pai, nem uma mãe que criou os seus filhos do jeito que era para ter criado, mais perfeitamente. Você não vai encontrar, a realidade é essa, porque todos nós estamos aprendendo e crescendo. Amém ou não amém? É verdade, todos nós. Então para de se condenar. O que nós temos que fazer é ser humildes e quebrantados, e entender que Deus abençoa a nossa família, não é porque a gente faz tudo certinho, mas é pela graça e pela misericórdia dele. Amém? É por isso que Deus abençoa, pela graça e misericórdia. Então a primeira coisa que eu aprendi é o seguinte: peça perdão a Deus, peça perdão à família. Eu pedi perdão, eu peço perdão. E não foi só esse único erro que eu fiz, não, fiz outros erros sérios, irmãos. Eu agora vou me tocando, a gente olha para trás, né? Poxa, queria poder começar tudo de novo. Queria que eles fossem tudo pequeno de novo, para ter outra chance para fazer as coisas do jeito que era para ter feito, não é mesmo? Mas o que a gente faz? Tem que pedir perdão a Deus, pedir perdão aos seus filhos, e aí o quê? Olha lá, receba o perdão, e não aceite a condenação. O diabo quer te condenar. A Bíblia fala, não existe condenação para você que está em Cristo Jesus. Amém? Esse amém foi bom, mas era para ter jogado poltrona para cima, era para ter gritado. Amém? Eu vou repetir. A Bíblia diz que não há condenação para você que está em Cristo Jesus. Amém, 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 amém. Yes. Amém. Aleluia. E aí a terceira coisa, procure consertar os erros e praticar agora os princípios da palavra. Foi o que eu fiz. Então, primeira chance que eu tive, o David estava aqui, você já sabe, eu pedi ele para ministrar no Tadel. Foi uma bênção. No YouTube, a palavra dele no Tadel tem muito mais visualizações do que a maioria das palavras do Tadel, né? E muita gente falou como foram muitos, Deus usou muito o David na vida deles. E eu, uau, aleluia, aleluia, aleluia. Que bênção. Muito bem. E é só o começo. Eu estou procurando consertar os meus erros e praticar os princípios da palavra. Muito bem. Mas esse quarto princípio, que talvez tenha sido um dos menos praticados pelos cristãos, tá? E é um dos mais importantes. E esse quarto princípio, olha, é importante também liberar a fé nas promessas da palavra de Deus. Liberar a fé apropriando. Deixa eu falar uma coisa. A Bíblia está cheia de promessas como essa de Atos 16, 31. Mas ele diz, crê no Senhor Jesus. Ele não diz, mendigue do Senhor Jesus. Ele não diz, fica duvidando. Ele diz, crê. Crê e será salvo tu e a tua casa. Pega essas promessas, confesse essas promessas, declare essas promessas. Nós temos que entender uma coisa, irmãos. Tudo que nós recebemos nessa vida não é pelos nossos méritos próprios, é só pela graça e misericórdia de Deus. Mas escuta bem, essa graça sempre é apropriada pela fé. As promessas não caem, não acontecem. Só porque Deus prometeu algo não quer dizer que vai acontecer, não. Sabia disso? Só porque Deus prometeu não quer dizer que vai acontecer. Olha que a Bíblia fala em Hebreus 6,12. Olha esse versículo, Hebreus 6,12. Para que não vos torneis preguiçosos espiritualmente. Né? Eu já falei isso tantas vezes aqui, mas é bom repetir.
Muita gente é trabalhador aí, no seu trabalho, no seu emprego, na sua empresa, muito trabalhador, mas espiritualmente ele é preguiçoso, porque ele não encontra as promessas. A Bíblia tem mais do que 8.000 promessas, ele é preguiçoso e não tira tempo a sós com Deus, não lê a Bíblia, não encontra as promessas, não aplica a fé em cima das promessas. Ele está dizendo, não vos tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé, e não é só aplicar a fé, agora fica aplicando a perseverança, pela fé e pela perseverança, vai tomar posse, vai herdar as promessas. Então, o que Deus está falando para nós é só pela graça dele, não é pelos nossos méritos, não é porque nós fizemos tudo certinho, não, mas pela graça dele, você pode encontrar as promessas de Deus. E durante essa série, eu vou estar te passando muitas promessas poderosas, e você poderá tomar posse e começar a declarar essas promessas sobre os seus filhos, sobre o seu pai, sobre sua mãe, sobre seus irmãos. Eu estava numa outra cidade ontem pregando, eu preguei 2 vezes nessa outra cidade, em outro estado do Brasil, e uma pessoa chegou para mim e falou assim: a minha mãe não é fácil, a minha mãe é muito difícil, ela é muito carrancuda, muito ingrata, eu procuro ser legal com ela e ela é muito chata, ela trata todo mundo horrível. Ai meu Deus, o que eu faço? Eu falei, só fique declarando palavra de fé. Chegue lá, porque você tem fé em Jesus. Chegue lá e fala assim: mamãe, eu vejo a senhora cheia de amor, cheia de alegria, cheia de Jesus. A mamãe, a senhora é maravilhosa. Declare palavra de fé. Fé funciona assim. Fé, você pega as promessas e declara antes de ver a materialização, antes de ver a realidade no natural. Você não está mentindo nem exagerando. Você está declarando uma promessa, uma realidade que já existe no mundo espiritual e vai se materializar na medida que você vai declarando e crendo, amém? Vocês estão entendendo, em nome de Jesus? Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa, a Bíblia está cheia de promessas para a sua família. Olha que a Bíblia fala em Romanos 15:4, se referindo ao Velho Testamento, pois tudo que foi escrito no passado, tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Gênesis 7:1, o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família. Olha só, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Lá em 1 Pedro capítulo 3, o apóstolo Pedro fala que a arca simbolizava a salvação, tá? A arca simboliza a salvação. E ele diz que Deus falou para Noé, a Bíblia diz que Deus falou para Noé: entra na arca, você e quem, irmãos? Toda a sua família. Por quê? Porque você e toda a sua família está fazendo tudo certo. É isso que ele falou? Não, porque você é justo. Agora a sua família toda vai ser abençoada por causa de você. E eu quero dizer para você, se você está aqui ouvindo minha voz, você está aí online ouvindo minha voz, no auditório 2, onde você estiver, por causa de você e a sua fé, a sua família toda vai ser abençoada. A sua família toda vai. Eu já vejo a família toda aqui adorando e louvando a Jesus juntos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora olha Salmo 112, versículos 1-2. Aleluia, feliz aquele que teme o Senhor, que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Provérbios 14:26. Quem teme ao Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Deixa eu falar uma coisa. Antes de eu encerrar com 2 histórias aqui, deixa eu falar algo aqui. Fazem décadas já que eu estou pastoreando e ajudando pessoas a ganhar suas famílias por Jesus. Eu poderia te contar história após história após história. Tem sido tão emocionante ver famílias inteiras. Quantas pessoas que antes já eram cristãs muitos anos e nunca tinham conseguido ganhar a família para Jesus, e elas falaram para mim depois que eu aprendi esses princípios e também tomei posse das promessas, minha família foi salva, pastor Eibe. Eu já vi tantas famílias inteiras
agora servindo e seguindo Jesus. Mas preste bem atenção, o segredo é isso aqui, olha só. Princípios da palavra, juntos com a fé viva nas promessas, para ver toda a família salva. Vamos ler isso em voz alta, todos juntos, tá? Princípios da palavra, junto com a fé viva nas promessas, para ver toda a família salva. Eu lembro a minha querida esposa, quando ela começou a congregar na igreja que eu estava pastoreando lá em Santarém, né? Ela era uma adolescente. Ela começou a congregar e, apesar dela ser novinha, né, 15 anos de idade, ela viu o pastor, né, solteiro, se apaixonou. Estou brincando, ela não foi logo de cara, não. Mas, apesar que ela disse que Deus falou para ela, logo quando ela primeiro me viu: você vai casar um dia com ele. Amém, ainda bem que Deus falou para ela. Mas mas deixa eu te falar uma coisa. Ela começou a fazer a classe Nova Criatura. Nós temos a classe Nova Criatura aqui, e eu gravei profissionalmente a classe na Nova Criatura, tá? Em vídeo, tá bem profissionalmente gravado. E nessa classe eu explico muito princípios, né, de ganhar família para Jesus e tal. E ela, depois de uma classe que eu estava dando lá, ela chegou para mim e me pediu conselho sobre o que ela devia fazer, porque o pai dela não era cristão e era muito contra, assim, aquelas coisas, e muitas vezes proibia ela de vir para a igreja. E ela me perguntou o que ela devia fazer. E entre os conselhos que eu dei para ela, eu ensinei vários princípios da palavra de Deus, de como ela deveria agir para poder ganhar o pai dela para Jesus. E também eu ensinei Atos 16:31. Ela estava me dizendo que ela lembra até hoje que eu ensinei para ela: olha, aplica a fé em cima dessa promessa, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então eu ensinei os princípios, como ela devia agir, e eu ensinei a promessa para ela tomar posse. Eu nem imaginava que eu estava ensinando ela como ganhar meu próprio futuro sogro para Jesus, né? Mas o que acontece? Ela foi e praticou. Ela procurou andar. A Bíblia fala para os filhos honrar os pais. Ela honrando o pai, obedecia. Quando ela falava: papai, posso ir para a igreja? Ele: não pode ir. Tudo bem, ela obedecia, ficava com bom humor, ficava sendo legal, fazendo tudo. Ele gosta, ele já está na glória hoje, mas ele era paulista, né? E ele gostava muito daquele café batido assim, com espuma assim. Ela preparava daquele jeito que ele mais gostava. Ela preparava tudo certinho. Ela cuidava dele, amava, tratava muito bem, mesmo quando ele era duro com ela. E ela planejava antes, né? Vamos supor, era sábado, então ela falava: papai, quando ela via que ele estava de bom humor, ela aproveitava, né? Papai, amanhã posso ir para a igreja? E quando ele deixava, ela ia. Quando ele não deixava, ela não ia. Ela era tão obediente. E, por exemplo, ele tinha esse costume, né? Porque antes dele converter-se, ele tinha muito esse costume, né? Alguém ligava, naquela época não tinha celular, era telefone fixo lá na sala, e aí atendiam, queriam falar com o pai, ela ia lá para o quarto: papai, alguém no telefone querendo falar com você, diga que eu não estou. E antes era assim. Agora que ela era cheia de Jesus, sabia os princípios da palavra, ela falava: papai, eu não posso dizer isso. Mas por que você não pode? Porque seria uma mentira, papai, eu não posso mentir. Minha consciência é diante de Deus, eu não posso mentir, papai. Mas eu posso dizer, papai, que o Senhor não pode atender agora. Eu posso dizer isso? Não! Você diz lá que eu não estou. Mas, papai, eu não posso mentir. Você vai dizer. Eu não posso mentir, papai. Papai, você diz. E ele pegava, ele pegou ela pela orelha, isso é uma história verdadeira, pegou ela pela orelha e arrastou ela para o telefone e falou: diga que eu não estou. E ela: papai, eu não posso mentir. E ela não mentiu. E ele ficou com tanta raiva dela. Mas
Lá no fundo, o que aconteceu? Minha filha é uma jovem de Deus mesmo. Ela não mente. Minha filha, ele, lá no fundo começou a crescer um respeito pela filha dele, uma admiração. São princípios da palavra, princípios que muitas vezes são quebrados e por isso que os familiares não são convertidos. Os princípios trabalham junto com as promessas. E o que aconteceu? História cumprida, mas ele entregou a vida por Jesus. Eu e a minha esposa juntos tivemos o privilégio de batizá-lo nas águas. Que alegria, né? Dê para Jesus uma forte salva de palmas. E eu termino com essa historinha, mas é uma historinha poderosa e bíblica. Talvez você diz, pastor Eibe, isso é lindo, é legal sobre você, sobre a Andréia, mas a minha família, pastor Eibe, talvez você diga, minha família é tão disfuncional, você nem imagina. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem uma família que eu lhe garanto que era bem pior do que a sua. E toda a família foi salva. A Bíblia fala dessa família. Sabe quem? A família da prostituta Raabe. E quando a prostituta sabia que era o povo de Deus, que eram as coisas de Deus, ela falou com os 2 espiões lá que eram mandados pelo povo de Deus. Ela falou, tenha misericórdia de nós e nos poupe. E nós queremos servir esse Deus. E o que aconteceu? Eles falaram, só garanta que a família toda então, porque ela falou, eu quero que a salvação da minha família, ela implorou pela salvação, não só dela, da família. Eles falaram, toda a família tem que estar dentro da sua casa, dentro do quarto aqui, e vocês vão amarrar uma corda vermelha da janela. A corda vermelha simbolizava o quê? O sangue de Jesus. E a Bíblia diz que toda a cidade de Jericó foi destruída, todos morreram, exceto a Raabe e a sua família. E eles não só foram salvos da morte naquele momento, eles foram salvos da morte eterna, porque eles entregaram a vida ao Deus de Israel. A Raabe se tornou uma mulher tão dedicada às coisas de Deus, que ela, agora respeitada, casou com um homem muito respeitado em Israel. E ela depois teve filhos e netos, e ela se tornou a grande tataravó. Isso é um fato bíblico. Ela se tornou a grande tataravó do próprio rei Davi, o maior rei da história de Israel. E Jesus é descendente de Davi, né? Você sabe, a Bíblia mesmo diz, Jesus, filho de Davi. Então a Raabe foi a tataravó de Jesus. Já pensou? Uau! Por toda a eternidade entrou na história, e por toda a eternidade será um fato que Jesus é descendente da ex-prostituta Raabe, que teve tanta fé em Deus, que ela ganhou a sua família para Deus, e ainda foi a tataravó de Jesus. Uau, é forte demais. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Aleluia, aleluia. Fique em pé, por favor, feche os seus olhos. Eu quero estar dando oportunidade para aquela pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus, aquela pessoa que diz, hoje eu quero ser aquela pessoa. Olha aqui, eu pedi para fechar os olhos, mas pode abrir um pouco, por favor. Olha aqui na tela, eu quero que você diga essa frase, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, todos juntos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, amém e amém. Então, hoje você poderá ser aquela pessoa que através da sua fé, toda a sua família vai ser abençoada, toda a sua casa vai ser abençoada. Então, eu quero chamar aqui na frente todas as pessoas que querem entregar a sua vida totalmente para Jesus, que querem reconciliar, que querem consertar a sua vida com Deus, tá certo? Você que está no auditório 2, também, lá temos irmãos, pastores, você pode também lá receber essa oração. E eu quero chamar, então, aqui na frente, pode vir chegando,
todos que querem entregar a vida para Jesus, que querem reconciliar com Deus. E eu quero chamar os conselheiros também. Venham aqui agora, em nome de Jesus. Podem vir chegando. E eu quero falar uma coisa aqui para você. Eu sinto muito forte isso de Deus. Que se você fala assim, pastor Eibe, a partir de hoje é uma virada de chave. Eu já era seguidor de Jesus, mas a partir de hoje eu estou determinado que minha família toda vai fazer parte desse meu legado em Cristo Jesus. E eu vou tomar posse. Eu quero que você concorde em fé comigo, pastor Eibe, pela minha família também. Vem aqui na frente, vem aqui os conselheiros, vem aqui também, então, todos vocês que falam assim, eu estou tomando posse, eu estou agora realmente crendo, minha família, a partir de hoje, está realmente salva. Eu já vejo pelos olhos da fé, eu estou tomando posse, eu estou crendo nisso. Aleluia. Pode vir chegando em nome de Jesus. Aleluia.